Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. O Espírito Santo esteja em nossos corações. Compartilhe dê o seu ok, compartilhe esse link. A nossa palavra hoje é: você está fora de combate? E a palavra é esta aqui. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, diz assim: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Passebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este braniu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. E se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o aranita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Querido, a nossa meditação hoje é sobre o combate cristão. E nós temos aqui no texto os valentes de Davi. São pessoas que foram valentes pelo rei Davi e que no Antigo Testamento, na Antiga Lei, na Antiga Aliança, eles mataram muitas pessoas, muitos inimigos do povo de Deus, cananeus, ferezeus, filisteus, em honra ao Deus de Israel e em honra a Davi. E alguns se destacaram dentre esses 3 e mais 30 valentes do rei Davi. E com base nas guerras do Antigo Testamento e nas pelejas, eu pergunto a você: como está a sua situação? Você é um valente de Jesus? Por quê, queridos? O que aconteceu no Antigo Testamento hoje acontece. Hoje nós temos inimigos espirituais muito grandes, nosso sofisma nas mentes das pessoas, armaduras mentais, e nós temos um combate, e a única arma que nós temos no nosso combate é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como existiu uma hierarquia no reino de Davi, existe também uma hierarquia no reino de Jesus, porque Jesus é profeta, é sacerdote e é rei. E nós sabemos que a nossa luta na nova aliança, podemos dizer assim, não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Dizer também que a palavra de Deus nos diz que, embora na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando todo o nosso sofisma e toda a altivez e todo o pensamento que se levante contra o pensamento de Deus, trazendo cativos à obediência de Cristo. Então, meus amados, nós temos uma situação que o apóstolo nos traz, em que temos armaduras e instrumentos de defesa contra os ataques do maligno, contra os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé e as sandálias da preparação do evangelho da paz. Mas nós temos também uma arma de ataque,
que é uma arma de ataque e é a guerra do amor. É a guerra do Senhor Jesus, do seu Santo Espírito, pelejando por nós para salvar almas do poder das trevas, para libertar mentes, para diminuir o sofrimento das pessoas nesse mundo, os sofrimentos causados pelos nossos sofismas, pela cultura mundana, pelos equívocos na criação dos filhos, pelos equívocos na sexualidade, por toda sorte de problemas e de males que acometem toda uma comunidade. Então, meu querido, nós temos na história da igreja a história dos valentes de Jesus, pelo menos os que nós conhecemos, porque existem valentes anônimos de joelhos. Nós temos o exemplo, né, do reverendo Jonathan Edwards, do João Calvino. João Calvino orava 5 horas por dia, e muitos outros são valentes de Jesus, pessoas que buscaram estudar a palavra de Deus, buscaram a unção do Espírito Santo e da oração para pelejar contra as hostes das trevas, para pelejar contra os nossos sofismas nas mentes das pessoas. E dizer que a nossa luta não é com a força da carne, sim com a força do Espírito. E a palavra de Deus é o único instrumento que nós temos, a Bíblia Sagrada. Dizer para vocês também que Jesus nos diz no Evangelho de João: se o mundo vos odeia, sabia que primeiramente do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. E também a palavra de Deus nos diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Que nós possamos refletir, Senhor, irmãos, a nossa posição no reino. Refletir como estamos pelejando pela verdade, pela justiça, pelo amor às almas, pelo amor a Cristo. Se nós estamos, muitas vezes, é bom refletirmos se nós não estamos minimizando a palavra de Deus para poder não ficar indisposto com o mundo, para não ser rejeitado pelo mundo. E muitas vezes nós, devido à nossa fraqueza, em muitos momentos das nossas vidas, nós caímos no erro de mitigar a verdade em virtude do mundo, em virtude das ideologias mundanas. Finalizando, dizer que que o cristão ele não tem aliança com o pecado, nem com as filosofias deste mundo, nem com os principados e potestades. Dizer para vocês que o Espírito Santo aplique no seu coração essa palavra e que nós possamos entender que o momento é agora de lutarmos e de sermos valentes de Jesus para a glória e honra do seu nome. Amém.